tarde para você, meu caro Belém Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para toda a região do Amapá. Vamos falar rapidamente aqui, hein? Hoje tem Copa do Brasil, daqui a pouco a gente fala de seleção brasileira e também do esporte do Amapá. Mas hoje tem Copa do Brasil, tem Vasco e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vale lembrar que no jogo de ida, a vitória vascaína por 2-1 em São Januário. O empate hoje é o suficiente para o Vasco se classificar para as semifinais da competição. Felipe Coutinho está fora, atleta não joga. Felipe Coutinho está em trabalho de recuperação física e só volta aí quando tiver 100% fisicamente. Deve voltar contra a equipe do Flamengo no próximo final de semana. Portanto, no jogo de hoje pela Copa do Brasil, Felipe Coutinho está fora, não joga. Provável time do Vasco para hoje: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo que volta à zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo com Hugo Moura, o Matheus Cocão e os Forza ou o Payet no meio-campo. Essa é a dúvida do técnico Rafael Paiva. E no ataque tem o colombiano Emerson Rodrigues, o Verratti e também o David. Esse é o time do Vasco para enfrentar hoje a equipe do Atlético Paranaense. Portanto, o meio-campo aí bastante reforçado com Hugo Moura, Matheus Cocão e os Forza ou Payet. Essa é a dúvida do Rafael Paiva. No ataque, o colombiano Emerson Rodrigues, o Verratti e o David é a equipe do Vasco para o jogo de hoje. Amanhã tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Maracanã lotado, hein? O Flamengo não terá De La Cruz. Jogador não teve condição física, se recuperou a tempo. O Flamengo tem um trabalho de transição e que é o atleta também 100%. Portanto, o De La Cruz não joga amanhã contra o Bahia. Não foi, inclusive, não será relacionado hoje no treinamento pronto para essa partida. Mas, em compensação, tem a volta da Arrascaeta e do Gabigol. Os jogadores voltam ao time rubro-negro para enfrentar o tricolor baiano. O Léo Pereira também volta à equipe. O Flamengo não terá Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu Futebol Clube. Esse jogador não joga mais. O Gabigol e o Arrascaeta estão confirmados, devem ser relacionados pelo técnico Tite, como também o zagueiro Léo Pereira e também o Davi Luiz. Também o Flamengo quase pronto para enfrentar o Bahia amanhã. O Fluminense joga no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Juventude na Serra Gaúcha. Gabriel Fuentes deve ser o titular, deve ser relacionado e deve começar como titular nessa equipe colombiana que foi contratado junto ao Júnior Barranquilla. Portanto, Gabriel Fuentes deve ser a novidade do time do Fluminense para o jogo contra o Juventude. Como também o Cano. Cano será relacionado, mas a gente não pode afirmar se ele entrará ou não como titular na equipe tricolor para esse jogo de domingo contra o Juventude. Meu caro Belém Júnior, ontem tivemos Brasil e Paraguai, uma péssima atuação da nossa seleção, o Brasil perdendo de 1-0 para a seleção do Paraguai, é o quinto colocado na tabela de classificação. Vale lembrar que são 6 equipes que se classificam diretamente para a próxima Copa do Mundo e o Brasil ali está no meio, naquela linha tênue. Tá complicada a situação do Brasil. Ontem o Endrick começou como titular, depois o Dorival Júnior trocou, colocando o Luiz Henrique no comando de ataque, mas o Brasil não se ouve bem. É claro que a geração é fraca, o futebol brasileiro atravessa um dos piores momentos da sua história. O Brasil foi a eliminatória sul-americana que o Brasil mais perdeu em toda a sua história. Tá feia a coisa, Belaí? Vamos esperar e aguardar mudanças na nossa seleção. Fato é que alguns jogadores estão lá e não merecem realmente vestir a camisa da nossa seleção. Então, é esperar. Vini Júnior não consegue ser protagonista, Rodrigo não consegue também desenvolver o bom futebol no Real Madrid. Realmente a situação está muito complicada. Jogar nas costas do Endrick, do Luiz Henrique, o futuro da nossa seleção na competição é forte demais. Então, é cautela nesse momento, muita cautela, porque o Brasil realmente está perigando. O Brasil é o quinto colocado, a Venezuela é o sexto, tem o mesmo número de pontos do Brasil, 10 pontos. Paraguai e Bolívia vem logo atrás com 9, para você ver que a situação do Brasil está muito complicada após essa derrota de ontem para o Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Ana Brito. Ana Brito foi condecorada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e vai ser embaixadora do tribunal, é isso mesmo. Ela vai ser embaixadora. Ela que participou da Paralimpíada, foi medalha de prata no arremesso de peso, ela que sofre de paralisia cerebral, e a Ana Brito fez uma brilhante competição. Tanto no arremesso de clube, não conquistou uma medalha, mas no arremesso de peso ela conquistou a medalha de prata. Portanto, Ana Brito, a queridíssima Ana Brito do Amapá, é agora embaixadora. Isso para que as pessoas, que também têm algum tipo de dificuldade, de deficiência, possam se lançar na vida pública, possam realmente ter atividades. Então ela recebeu esse merecimento do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e ela agora é embaixadora da instituição, que sirva de exemplo para outras pessoas também.
Meu caro Belém Júnior, também começou o futsal, rapaz. Começou a série Ouro de Futsal do Amapá 2024. A cerimônia de abertura foi no ginásio do Instituto Federal do Amapá. 16 equipes, um representante da cidade de Charles, no Pará, também estarão aí nessa competição. A Federação de Futebol do Amapá, ela está promovendo essa competição. E o atual campeão é o São José, que é o hexacampeão. Portanto, a competição começou na terça-feira, foi a cerimônia de abertura e, portanto, tivemos vários jogos. Vamos acompanhar esses jogos aqui no decorrer da semana. A Série Ouro de Futsal do Amapá 2024. O São José é o atual campeão, aliás, é o hexacampeão. E também o Macapá Esporte Clube vai jogar com o Sampaio Corrêa do Maranhão na Copa do Brasil Sub-20. Campeonato que começa no dia 2 de outubro. O local dessa partida ainda não foi informado pela CBF, mas o Macapá Esporte Clube vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse local ainda vai ser definido. E vai lembrar que nessa primeira fase é jogo único, hein? Se houver um empate, decisão por pênaltis. E aí, da segunda fase, tem jogo de ida e volta. Portanto, muitas informações legais do Amapá. O Ana Brito é embaixadora do TRE, para servir de exemplo para pessoas com deficiência. Ela que foi medalha de prata no arremesso de peso das Paralimpíadas de Paris, a queridíssima Ana Brito, começou a Série Ouro do Futsal do Amapá e o Macapá Esporte Clube vai participar do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá certo, Belaí? Um abraço para você, meu caro amigo. Um abraço para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para todos os telespectadores. Eu volto amanhã falando do jogo de hoje, Vasco e Atlético Paranaense, e de muito mais aqui no programa e dessa Série Ouro também do Futsal do Amapá. Até amanhã. Belaí Júnior!